Vamos então aqui fazer a nossa introdução à nota fiscal eletrônica, né? Comecemos então com as justificativas. Então, a busca pela integração e modernização da administração tributária relaciona-se à forma federativa adotada pelo Estado brasileiro. Nesse contexto, nós temos a União, temos os estados, o Distrito Federal e os municípios. E todos eles são dotados de autonomia política, administrativa e financeira, ou seja, cada um faz do seu jeito, tá? Suas atribuições, limitações e competências estão previstas na Constituição Federal, que concede a cada esfera de governo a competência de instituir e administrar os respectivos tributos. A integração e cooperação entre administrações tributárias têm sido temas muito debatidos em países federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possuem forte grau de descentralização fiscal. Nesses países, é comum que a autonomia tributária gere multiplicidade de rotinas de trabalho, burocracia, baixo grau de troca de informações e falta de compatibilidade entre os dados econômico-fiscais dos contribuintes. Cada órgão estadual pode escolher trabalhar da sua maneira. Por exemplo, em termos de software, uma Cefaz pode escolher trabalhar com Natural, armazenando seus dados em DB2 e criando uma interface web para seus usuários utilizando Java. Uma outra pode escolher trabalhar com COBOL, armazenando seus dados em Oracle e criando uma interface web para seus usuários utilizando .NET. Então, imagina aí a dificuldade de integração, né? Cada um levanta os seus requisitos, armazena os dados do jeito que quer, tá? Então integrar isso daí fica complicado. E isso é a nível de município, de estado, né, nível federal, cada um faz da forma que desejar. Tá? Isso é garantido pela Constituição Federal, né? Bom, para os cidadãos, o Estado mostra-se multifacetado, ineficiente e moroso, né? O cidadão não entende por que ele paga lá um imposto para a prefeitura, aquilo lá, ele tem que informar coisas da prefeitura, depois tem que informar coisas da Secretaria da Fazenda, que já é um órgão do Estado, depois tem que informar a mesma coisa para um órgão federal, né? Por que não é integrado? Fica difícil ele entender, já que o Estado ele mostra-se multifacetado, né? Para o governo, o controle apresenta-se difícil, porque falta a visão integrada das ações dos contribuintes. E para o país, o custo público e privado do cumprimento das obrigações tributárias torna-se alto, criando um claro empecilho ao investimento e geração de empregos. Portanto, justifica-se o desenvolvimento do projeto NFE, né, pois a partir dele, o que é que vai acontecer? Pode-se racionalizar e modernizar a administração tributária brasileira, pode-se reduzir custos e entraves burocráticos, facilitar o cumprimento das obrigações tributárias e o pagamento de impostos e contribuições, fortalecer o controle e a fiscalização por meio de intercâmbio de informações entre as administrações tributárias. De modo geral, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento público voltado para a redução da burocracia do comércio e dos entraves administrativos enfrentados pelos empresários do país, exigindo a modernização das administrações tributárias nas 3 esferas de governo. O projeto prevê ainda o investimento em tecnologia de forma a modernizar o parque tecnológico e os sistemas de informação, ampliando a capacidade de atendimento das unidades administrativas. Objetivos. Então, o objetivo principal do projeto da NFE é a implantação de um modelo nacional de documento fiscal eletrônico, que substitua a sistemática atual do documento fiscal em papel, com validade jurídica para todos os fins, simplificando as obrigações acessórias dos contribuintes, permitindo ainda um controle em tempo real das operações comerciais pelo fisco. A NFE representa um grande avanço nas relações comerciais entre contribuintes e no cumprimento das obrigações acessórias correspondentes. Além disso, a NFE representa uma forte mudança cultural, onde existe o abandono de uma realidade toda baseada no papel para uma realidade nova, uma realidade virtual, em que os documentos são totalmente digitais. Bom, vamos então aos benefícios, né? Quais são os benefícios para aquela pessoa que emite a NFE, que é o vendedor, né?
Redução de custos de impressão. Não precisa mais imprimir a nota fiscal no papel, né? Não precisa também mandar fazer os blocos de nota fiscal, né? Então imagina, você vai reduzir o custo para mandar fazer o bloco na gráfica, vai reduzir o custo de uma impressora matricial, né? E o custo daquelas fitas, né, das impressoras matriciais. Então tudo isso deixa de existir. Redução de custos de aquisição de papel. O lance da gráfica eu já falei. Redução de custos de envio do documento fiscal, né? Você não precisa mais ficar enviando o documento, né? Você vai enviar agora o documento, mas é via e-mail, né? Ou através de web service. O documento ele vai ser digital. Você vai arrumar uma forma de enviar, mas não vai usar, por exemplo, os correios para isso. Redução de custos de armazenagem de documentos fiscais. É aquela questão, o documento emitido ele precisa ser armazenado por um prazo aí de 10 anos, tá? Então, como eu mencionei anteriormente, né, existem empresas aí para guardar esses documentos dos últimos 10 anos, eles têm galpões gigantes aí, do tamanho de vários campos de futebol, né? Então, só para guardar, para armazenar esses documentos fiscais, porque a lei exige isso daí. Simplificação de obrigações acessórias, né? Não precisa mais você estar informando ou criando diversos tipos de arquivos para ficar mandando para as secretarias de fazenda, né? Por exemplo, a IDF. Redução de tempo de parada de caminhões em postos fiscais de fronteira e o incentivo ao uso de relacionamento eletrônico com clientes, né, que é o B2B, Business to Business. Tá? Os clientes eles são estimulados aí a se relacionar de forma eletrônica, porque eles vão ter agora essa troca de arquivos, né, que são os arquivos das notas fiscais eletrônicas. Esses aí são os benefícios para o emissor da NFE. Para o receptor, né, que é quem comprou a mercadoria, quais são os benefícios para ele? Primeiro, é a eliminação de digitação das notas fiscais na recepção da mercadoria, né? Então você tem uma empresa, comprou algumas mercadorias para revender, chegou aquele caminhão, você tem que dar entrada naquela nota fiscal, tem que digitar tudo, né, para dar uma entrada no estoque e entrada na mercadoria. Isso não vai ter mais. Planejamento de logística de entrega pela recepção antecipada da informação da NFE. Então você pode planejar agora a sua logística, visto que você já sabe tudo que vai chegar a partir dos dados que chegaram ali no arquivo da nota fiscal eletrônica. Redução de erros de escrituração devido a erros de digitação de notas fiscais. Então, se quem dá entrada na nota fiscal é o funcionário ali responsável pelo estoque. Então, na pressa, ele, no lugar de colocar 100 canetas, colocou 10 canetas ou 1000 canetas. Isso vai haver um problema na escrituração por conta desse pequeno erro dele. Isso deixa de existir porque vem um arquivo, já o mesmo arquivo que o emissor ele fez lá na empresa dele, ele envia para você. Você dá entrada naquele arquivo, já está valendo, não tem erro nenhum. E novamente o incentivo no uso do relacionamento eletrônico, né, com os fornecedores, no caso aí o B2B. Quais são os benefícios para a sociedade? Bom, primeiro, redução do consumo de papel com impacto positivo para o meio ambiente. Imagina uma só dessas empresas grandes que eu já mencionei, cujas notas fiscais armazenadas do período de 10 anos ocupam vários campos de futebol, quantas árvores, né, não teriam sido derrubadas se já fosse tudo digital. E quantas a partir de então não serão derrubadas por causa disso. Então, benefício aí para a sociedade. Incentivo ao comércio eletrônico e ao uso de novas tecnologias, padronização dos relacionamentos eletrônicos entre empresas e o surgimento de oportunidades de negócios e empregos na prestação de serviços ligados à nota fiscal eletrônica. Finalmente, nós temos os benefícios para o governo. Nós temos aí o aumento na confiabilidade da nota fiscal, melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando o melhor intercâmbio e compartilhamento de informações entre os fiscos, a redução de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalização de mercadorias em trânsito, diminuição da sonegação e aumento da arrecadação, e finalmente o suporte aos projetos de escrituração eletrônica contábil e fiscal da Secretaria da Receita Federal e demais secretarias de fazendas estaduais.